Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, se você quiser. Nós vamos acompanhar também aqui no telão, a 1 Samuel, capítulo 4. Aí. Então, um texto que a gente vai ler, alguns versículos. Gostaria que você pudesse prestar atenção, porque é muito importante essa história. E diz assim, a partir do versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Veja, nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linhas para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de quantos aí? 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acamparam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Agora veja o versículo 10, diz assim: então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. E Israel perdeu quantos aí? 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, aconteceu o quê? Morreram. Eu acredito que você já assistiu aquele filme chamado Aladim. Talvez o filme com Will Smith, que é mais recente, ou você já assistiu aquele filme mais antigo, já assisti também, de animação lá da década de 90, né? O filme do Aladim. E é interessante porque o Aladim, quando ele encontra o gênio da lâmpada, onde tem os desejos, a ideia dele e a vontade dele é que ele se torne um príncipe, para que assim ele possa conquistar a princesa e ficar com a princesa. Então tem todo o filme ali de comédia ali, né? Umas coisas que não dão certo com Aladim, mas no final, né? Ele fica com a princesa, não do jeito que ele queria, do jeito que ele estava fazendo, mas totalmente ele mesmo, né? Sendo ele mesmo. E eu fiquei pensando que quem de nós não gostaria de ter um gênio da lâmpada ao nosso dispor? De você encontrar uma lâmpada mágica, e aí você fazer alguns pedidos, e aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, você conquistar, você ter. Né? Pensa aí o que você gostaria de realizar, que sonho que você gostaria que o gênero da lâmpada realizasse, fizesse. Um sonho de forma rápida e sem custo algum. Pedido, né? De forma rápida e sem custo algum. Talvez seja por isso que muitos se arriscam em jogos de azar. E a gente tem visto mais, aumentando esse número recentemente, até aqui, né, Paranavaí tem uma casa disso. Estava vendo lá no shopping de Londrina, o pessoal coloca dentro do shopping umas máquinas agora de caça-níquel, para o pessoal tentar a sorte de levar o prêmio maior, para que talvez ela possa ficar mais tranquilo, realizar alguns sonhos, alguns desejos, comprar algumas coisas que tanto anseia. Mas a verdade
que no mundo real as coisas não são assim. Que nem sempre aquilo que você deseja você consegue. Que nem sempre aquilo que você tanto anseia, busca, sonha, trabalha, você consegue realizar. A realidade é mais dura. Há dificuldades. Talvez você se esforce, você trabalhe e nem sempre você vai realizar os seus sonhos. Aquilo que você tanto deseja. Porque é o mundo que nós vivemos, infelizmente. O que você diria para uma pessoa que trabalhou a vida inteira, pagando o seu INSS, com o intuito de se aposentar, de receber o benefício depois no final da sua aposentadoria, e aí quando ela chega no final de se aposentar, aquilo que ela pagou, ela não consegue realizar, não consegue receber tudo. Como aconteceu com meu avô, que pagou 2 e recebeu 1. O que você diria para uma pessoa que está pagando a viagem dos seus sonhos, que parece que está tudo certinho, que você já está planejando a viagem, vou para a praia, vou para o exterior, vai ser legal, mas aí a agência de viagem dá o cano em você, fale, e você fica, como diz o ditado, a ver navios. Como aconteceu com algumas pessoas um tempo atrás, que pagaram, eu não sei se receberam. Aí tem que ir atrás dos advogados. Não só de viagens, mas aí formaturas, casamentos que aconteceram. O que você diria para alguém que estava feliz com o seu trabalho, que estava prosperando, que estava comprando as suas coisinhas, que tanto realizava, talvez comprando as suas coisinhas para a sua casa, mas um dia para outro tudo fechou, a fábrica fechou, a empresa fechou e ele foi demitido. Como aconteceu na pandemia. Muitas pessoas foram demitidas, ficaram sem empregos. Não souberam o que fazer diante daquela situação. O fato é que nós temos fé que tudo vai ficar bem, mas não nos livra de passarmos por dificuldades, de passarmos por momentos difíceis neste mundo. Até porque Jesus já disse lá em João 16:33 que nesse mundo a gente teria o quê? Aflições. E a verdade é que nós temos aflições, e às vezes diárias, dificuldades, alguns dilemas para enfrentar. Situações talvez você enfrentou essa semana. Mas Jesus também ele diz, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. O povo de Israel estava passando por esse momento bem delicado, bem complicado, bem difícil. Eles tinham perdido a guerra contra os filisteus, muitos tinham sido mortos, os 2 filhos do sacerdote Eli, Ofne e Finéias tinham sido mortos em combate, a arca da aliança tinha sido levada para o lado filisteu, para a terra dos filisteus. Eli, que era o sacerdote naquela época, com 98 anos, já obeso, quando ele ouve a notícia do mensageiro que a arca foi levada, que o povo perdeu, que morreu 30.000 pessoas, que os seus filhos morreram, ele cai da cadeira e também morre. E está lá no versículo 17 e 18 que nós não lemos. A esposa de Finéias está grávida, ela tem um parto prematuro, ela entra em trabalho de parto e também, antes da criança nascer, ela dá um nome chamado Icabode ou Icabolde, falando que é a glória do Senhor, a glória de Israel, melhor dizendo, se foi. E ela morre. Ou seja, só tragédia em um dia. Em um dia. Mas para a gente entender um pouco mais dessa história, de toda essa tragédia que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no contexto aí do capítulo 3. Porque Deus tinha falado para Samuel, ainda criança, Samuel que se tornaria depois um profeta, um grande juiz, dizendo para ele que Eli, que era o sacerdote na época, e os seus filhos, que também cuidavam ali dos sacrifícios, que eles deveriam voltar-se para Deus, que eles deveriam então se consagrar ao Senhor, que eles deveriam então abandonar os seus pecados. Eli, ao invés de escutar, ele é omisso.
Ele deixa os seus filhos continuar pecando. Eles deixam os seus filhos continuar pecando contra Deus. E aí, o que acontece? Os anos vão se passando, Samuel vai crescendo, Deus vai usando Samuel, vamos dizer, a fama de Samuel como profeta vai aumentando, o povo vai conhecendo que Samuel realmente é profeta de Deus, e também o povo vai entendendo que Eli é omisso, e que seus filhos, Ofni e Finéias, são pecadores, que realmente não quer saber de Deus, só quer saber das coisas boas da vida. Onde o capítulo 4 entra dizendo que Israel saiu à guerra contra os filisteus. E é interessante porque eles acreditavam que eles iam vencer a guerra, que eles não seriam derrotados, que eles eram um povo de Deus. Mas o versículo 2 vai dizer que 4.000 pessoas morreram em combates. 4.000 pessoas perderam as suas vidas no primeiro dia, no primeiro combate contra os filisteus. E aí eles voltam para acampamentos, os israelitas, e ali no acampamento eles começam a pensar: o que eu fiz de errado? O que nós fizemos de errado? O versículo 3, se nós lemos, diz assim: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Na ideia deles assim, nós somos o povo de Deus, Deus deveria cuidar da gente. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que essas pessoas vieram a morrer? Por que acabou nós perdendo a batalha? Porque os filisteus nos derrotaram. Talvez você já pensou assim, dessa forma. Como Jó, que chega a perder quase tudo. Seus bens, sua família, os seus servos, até a sua saúde. Na ideia, por que Deus deixou toda essa desgraça acontecer com eles? Talvez você já pensou assim: por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus não agiu? Por que Ele não impediu que isso acontecesse comigo? Por quê? Talvez você já pensou assim. Eu já pensei assim, confesso a vocês. Por que comigo? Ainda mais quando você fala assim: não, eu sou um servo do Senhor. Por que tinha que acontecer? Algumas pessoas talvez pensam dessa forma: por que Deus não interviu? Por que Ele não fez nada? E aí, diante disso, nós podemos ter duas atitudes, que revelam a nossa fé, que revela que fé que nós estamos tendo, que fé é essa. Se nós estamos tendo uma fé que é focada em Deus, que é uma fé que Deus deseja que nós tenhamos, ou não. E é por isso que eu quero falar da primeira fé negativa, que é uma fé que usa Deus para obter os seus próprios interesses. É uma fé que usa Deus para obter seus próprios interesses. A verdade é que ao invés de nós sermos usados por Deus, nós usamos a Deus para obter aquilo que nós queremos. Essa é a verdade. E essa é a nossa tendência. Veja que os israelitas fizeram depois da primeira derrota, depois que eles perderam 4.000 pessoas. Eles perguntaram: por que Deus deixou a gente acontecesse isso? Por que Deus não interviu? Agora, o que eles falam? Eles falam assim, no versículo 3: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Eles dizem assim: espera aí, que burrada que a gente fez. Vamos lá buscar a arca. Ela vai nos proteger. Ela vai nos ajudar na batalha. A gente não vai ser mais vencido. Vamos pegar, vamos buscar. E eles foram. E aqui parece que é certo o que eles estavam fazendo. Eles mandaram trazer a arca de Siló, a arca da aliança. A arca, para vocês, que vocês sabem que representava a presença do Senhor.
os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, carregando a arca, junto com os outros sacerdotes, chegam então no acampamento israelita, e ali o texto no versículo 5 diz assim: quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão, aconteceu o quê? Estremeceu. Você já gritou tão alto assim que o chão estremeceu? O pessoal do louvor está tocando aqui alguma vez, estremece o chão. Eles falaram assim: agora a gente vai vencer. Todo o povo gritou tão alto que os filisteus lá no acampamento deles, lá longe, escutaram os gritos. O versículo diz assim: os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Aí mandaram alguém lá, vai lá ver o que aconteceu. Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com o quê? Com medo, está aí no versículo? Com medo, e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca aconteceu uma coisa dessas, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios, com toda espécie de pragas no deserto. E eles dizem para os próprios filisteus: sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Parece a coisa certa a fazer, buscar a arca da aliança. Até porque quando o povo vê, todo mundo estremece. Agora sim, agora a gente vai vencer. Até os filisteus ficaram com medo. Porque agora a gente tem algo aqui. Agora a gente vai ser vitorioso. Deus vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que nos salvar porque a arca da aliança está aqui. Mas a pergunta que não quer calar: por que eles não foram desde o início? Por que eles não foram buscar a Deus desde o início? Por que eles não consultaram o Senhor antes? Por que tinha que morrer 4.000 pessoas para depois ir lá buscar a arca? A verdade é que nós temos a tendência de buscar a Deus quando as coisas começam a piorar. Eu tenho uma dificuldade, surge alguma questão, então vamos buscar a Deus. Então, vamos para a igreja, vamos fazer uma campanha de oração. E não é errado. A questão é que estamos vivendo tranquilo, sossegado, sem se importar tanto de buscar o Senhor, com as nossas coisas aí na correria do dia a dia. Às vezes não vai dar tempo de a gente ler a Bíblia, orar no dia, a gente fala: amanhã eu faço isso. Talvez no final de semana a gente tem tanta coisa para fazer, e você fala: nem vou na igreja. E aí o dia vai passando, você vai buscando seus sonhos, passando a orar menos, até porque não dá tempo para ir na igreja, não dá tempo para buscar o Senhor. Mas aí surge alguma enfermidade, surge alguma questão na família, no trabalho, que precisamos que Deus intervenha por nós, que Deus age, que é uma causa impossível que a gente não consegue fazer, mas somente Deus consegue fazer. Então vamos à igreja, então vamos orar, então vamos chamar as pessoas para orar junto com a gente, então vamos fazer uma campanha de oração, até que se resolva. E a verdade é que muitas vezes depois que se resolve, a gente volta à vida normal de novo. Você está entendendo que Deus, Ele não quer te ver igual o médico do SUS, que quando você precisa, você vai lá procurar ele? Que aí quando você está doente, você fala: vou lá, agora eu preciso. Porque agora não tem mais solução. Já tomei os chazinhos, já fiz tudo que os outros pediu para fazer, agora eu tenho que ir lá. A verdade é que a gente não gosta que as pessoas nos procurem só
para pedir as coisas para a gente. E não tendo um relacionamento conosco. E por que a gente vai fazer isso com Deus? O escritor Tim Chester diz que Israel perdeu a batalha porque tentou usar Deus e Deus não pode ser usado. Ele ainda diz: é impossível que tratamos Deus como um garçom em um restaurante. Você se senta com seus amigos, você desfruta da sua refeição, das conversas, na maior parte do tempo ignora o garçom, e então, quando você quer alguma coisa, você chama o garçom para servir a mesa. Ele não faz parte da noite, você somente chama ele quando você precisa, podendo tratar assim Deus, não fazendo parte da sua vida, mas quando você precisa, você vai chamá-lo, não levando a ele a sério. É algo para a gente sempre pensar essa noite, se a gente tem tratado Deus dessa forma. Outro comentarista bíblico chamado Dallas Ralph Davis, melhor dizendo, se refere que a abordagem do cristianismo como teologia pé de coelho. Você lembra do pé de coelho? Do trevo de 4 folhas? Da sorte? A arca de Noé estava, a arca da aliança, melhor dizendo, estava dessa forma. Era um símbolo de sorte ali para eles. A arca ali a gente vence. Não era nem porque Deus estava ali. Era a arca. O nosso interesse não é buscar a Deus, ele diz, mas controlá-lo, não submetendo a ele, mas usá-lo. E assim preferimos a religião mágica à santidade espiritual. Estamos interessados mais no sucesso do que no arrependimento. O povo de Israel não estava preocupado com o arrependimento. Ele não estava preocupado se estava agradando a Deus ou não. A única coisa que eles queriam é a vitória. A única coisa que eles queriam é sair por cima dos filisteus. E Deus tem o maior prazer de estar comigo e com você em cada momento que nós passamos. Seja os momentos alegres, seja os momentos difíceis que nós passamos. Ele quer estar conosco, Ele quer nos ajudar, Ele quer estar ali do nosso lado, falando: vamos junto, não desista, vai ficar tudo bem, te dando força, falando para você: olha aqui, eu sou a esperança, continua. E não só distante. Não só quando a gente chama por Ele, mas todos os momentos da nossa vida, Ele quer estar conosco, a sua companhia e de estar conosco. Porque uma vida de religiosidade é uma vida só quando a gente chama a Deus quando a gente precisa. Mas uma vida de fé é uma vida constante de busca por Ele. E o povo de Israel não tinha uma busca constante por Deus. Os sacerdotes não se consagravam ao Senhor. A verdade, eles só estavam pecando. E a sentença de Deus caiu naquele dia. 30.000 pessoas morreram. Os sacerdotes morreram. E infelizmente, não é a fé que Deus deseja que tenhamos. Uma fé que usa Deus para nos proteger. Mas é uma fé que Deus deseja que nos usá-lo para a honra e glória do Senhor. Então, qual que é a fé que Deus deseja que nós tenhamos? É uma fé totalmente dependente de Deus, que é o segundo ponto. É uma fé totalmente dependente de Deus. Porque, ao contrário desse primeiro povo que usava Deus para obter o que eles queriam, o texto que iremos ver, Deus usou o povo para trazer vitória e o seu nome ser glorificado. Por quê? Porque o povo estava totalmente consagrado ao Senhor. Porque o povo estava totalmente dependente de Deus. Vamos para o capítulo 7 agora, de 1 Samuel. Um pouquinho para frente aí. Diz assim: a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Quantos anos aí? 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas
Presta atenção. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagre ao Senhor e preste culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúna todo o Israel em Mispá, e intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia, o que eles fizeram? Jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com o quê? Com medo dos filisteus. E disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele chamou o Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram os derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhes o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistados foram devolvidas a Israel, desde Zecom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. 20 anos se passou depois daquele primeiro episódio do capítulo 4. Se você pode perceber, a arca de Israel foi levada para o acampamento ou para a terra dos filisteus. Passou um tempo ali, e Deus humilhou os deuses dos filisteus, os 5 reinos ali dos filisteus. Eles tiveram então que devolver, porque pragas aconteceram ali. Eles viram que Deus era poderoso, eles devolveram então a arca da aliança para os israelitas. Não voltou para o mesmo lugar, porque aquela cidade já tinha sido destruída, foi para outro lugar, como a gente vê ali no começo do texto. Então, depois de 20 anos, mais uma vez Israel estava na mesma situação com os filisteus, mas agora a guerra era diferente. Muito diferente. Diferente porque, do contrário do primeiro episódio, o texto diz que todo o povo de Deus estava buscando o Senhor. Todo o povo estava com súplica, estava ali querendo, ansioso por Deus. E detalhe, antes da guerra. Eles não estavam buscando a Deus por causa da guerra. Eles estavam se consagrando ao Senhor antes mesmo da guerra. Onde todo o povo se consagrou ao Senhor. E o Samuel disse assim: abandone os deuses estrangeiros e volte somente a Deus. E eles fizeram. Eles abandonaram tudo que não era o Senhor. E às vezes a gente acha que é só os deuses que podem impedir a nossa adoração ao Senhor. Até a gente mesmo. Até a nossa preguiça. Até a nossa vontade. Até outras coisas que esse mundo, as distrações desse mundo faz. O próprio Samuel intercedeu pelo povo. Eles jejuaram. Eles se consagraram. Eles fizeram o holocausto ali, pediram perdão, misericórdia ao Senhor por pecar contra Deus. Então perceba que eles se consagraram a Deus totalmente diferente que o primeiro texto. Eles buscaram o Senhor de todo o coração.
não para merecer o favor de Deus, não para que o Senhor pudesse ser amuleto dele lá na guerra para protegê-lo, mas reconhecendo as suas falhas e se arrependendo. Eles não apelaram para o miticismo para enfrentar a batalha, mas oraram para que Deus pudesse perdoá-los de todo o coração. O outro comentarista, Richard Phillips, diz que vemos aqui a diferença entre a verdadeira e a falsa religião. A falsa religião é sempre uma tentativa impessoal e ímpia de manipular o poder de Deus para o nosso próprio benefício. A verdadeira religião é um relacionamento pessoal com Deus Santo, que nos reconcilia consigo por meio do mediador que Ele enviou, Jesus Cristo, com o qual nos purifica pelo sacrifício que realiza e nos salva por sua graça poderosa. O versículo 7 diz que todo o povo estava lá se consagrando ao Senhor, buscando a Deus. Os filisteus ficam sabendo que o povo está tudo reunido, eles acham que eles vão atacar, os filisteus começam a ir então de encontro com eles, para lutar contra eles, e aí diz o texto que os israelitas ficam com o quê? Com medo. O primeiro texto eles não estavam com medo, os filisteus estavam com medo, mas agora aqui, Israel estava com medo. Diferente. O texto diz que Samuel intercedeu pelo povo, quando o povo estava guerreando, estava lutando. E o versículo 10 diz que Deus faz algo ali, Ele responde com trovões, com barulho, com estrondo, e aí diz que os filisteus ficam em pânico. O primeiro, os filisteus ficaram com medo porque dos gritos dos israelitas. O segundo, eles ficaram com medo do poder de Deus. Deus agiu no meio do povo. Deus venceu aquela batalha. Os filisteus fugiram. E a guerra acabou. Veja o versículo 12, diz assim: então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhes o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Se você vai no versículo 4, está lá a palavra Ebenezer, no mesmo lugar, no mesmo episódio, 20 anos depois. O Senhor agiu ali e fez o seu nome ser reconhecido entre o povo, fazendo que os filisteus ficassem com medo e fugissem. Não foi os israelitas que fizeram o povo fugir, mas foi Deus que fez. Por quê? Porque o povo se consagrou, porque o povo jejuou, porque o povo pediu perdão para Deus. E a verdade é que esquecemos o que Deus pode fazer quando o povo se consagra a Ele, quando Deus pode fazer quando o coração está totalmente dependente dEle. Essa é a verdade, que ao invés da gente ficar reclamando, que ao invés da gente ficar lutando sozinho, por que as coisas não acontecem conosco, por que tem que acontecer assim, cadê Deus? Reconheça que sem Ele você não é nada. Reconheça as suas falhas e seus pecados. Peça perdão diante do Senhor. Se consagra a Ele, porque Ele vai te usar. Para você mesmo? Não. Para que o nome dEle possa ser glorificado. Não esqueça o que Deus pode fazer através de você. Aquele dia o nome de Deus foi glorificado. Por isso, a verdade é que não tem a ver comigo. Não tem a ver com você. Mas tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Nas palavras de Richard Phillips diz que Deus estava ali para nos ajudar no passado. Por isso somos encorajados a confiar nele hoje e o amanhã. Quando você diz Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. É hoje. Amanhã você vai ter que falar de novo. Amanhã você vai ter que se consagrar de novo. Amanhã você vai ter que pedir a ajuda do Senhor de novo. E dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Para a gente terminar, a gente precisa entender que a fé que busca usar a Deus em seu próprio favor não é uma fé bíblica. Mas a fé que é totalmente dependente de Deus, essa é a fé que Deus deseja que tenhamos. O
povo de Israel precisou 20 anos entender que eles deveriam ser totalmente dependentes do Senhor. A verdade é que eu e você não precisamos demorar tanto tempo assim. A gente não precisa demorar 20 anos para entender que a gente precisa ser totalmente dependente do Senhor. Que na nossa força a gente não consegue. Que a gente pode gritar tão alto, assustar um ou outro aí. Mas o pecado a gente não vai assustar, não. As dificuldades, talvez não. Mas quando Deus troveja, não fica nenhuma dificuldade. Conseguimos vencer as tentações com Deus. Então, que você possa ser totalmente dependente do Senhor. Eu sei que você pudesse fechar os seus olhos. O pessoal do louvor chega aqui à frente. E coloque a mão no seu coração agora, neste momento. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11, 28, para examinar a si mesmo. Examine a si mesmo. Examine se você, nessa semana, usou a Deus para conseguir os seus próprios objetivos. Se você usou a Ele para que você pudesse ter aquilo que você desejasse, ao invés de querer e desejar estar com Ele. Examine o seu coração para ver se você está totalmente dependente dEle, mesmo diante das dificuldades que nós passamos. Mas se você tem entregado totalmente a Ele, a sua vida, a sua fé, o seu coração, crendo que é Ele que está agindo. Como nós vimos aqui, os israelitas primeiramente se consagraram ao Senhor. Então se consagre ao Senhor agora. Se é algo que você precisa pedir perdão, peça ao Senhor. Se é algo que você precisa se arrepender, se arrependa hoje. Não precisa esperar 20 anos para fazer isso. Mas se arrependa hoje para viver uma vida totalmente independente dEle. E grandes coisas Ele vai fazer na sua vida, através de você, para que o nome dEle possa ser glorificado, não o seu, mas o nome dEle. Ó Senhor Jesus, age em nós, Pai. Nos perdoa, Senhor Jesus, por usar a Ti, Deus. Por não querer, Deus, uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, mas somente aquilo que o Senhor pode nos dar, Deus. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida, Pai, para viver tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente possa viver, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.